Hora estelar, momento de transição planetária e as possibilidades de trabalho útil. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, pessoal, porque é importante que a gente esteja devidamente conectado com a espiritualidade que deve estar nos acompanhando e a gente possa ter uma aula bem produtiva. Então, buscando um momento de maior relaxamento, de maior tranquilidade mental, de concentração. Busquemos aí a figura de Jesus, que pode ser a figura que traga pacificação a todo o nosso ser. Jesus, amigo querido, abençoa, Senhor, esse nosso momento, em que diante das circunstâncias, todos nós, mais do que nunca, temos procurado um contato convosco ou um contato com Deus, nosso Pai. Muitas vezes esses contatos, Senhor, são diante de situações muito ruins. Mas, nesse estudo, Senhor, visamos compreender isso melhor para que o nosso contato convosco e com o nosso Pai possa ser mais amplo, baseado na consciência de que o teu amor e o amor divino fazem parte da nossa vida como um todo e integralmente. Se encontra conectado a nós constantemente, diuturnamente. Então, nesse momento, Senhor, que vamos conversar agora, breves apontamentos sobre esse momento específico que estamos vivendo, pedimos as tuas bênçãos e o teu acompanhamento, para que tudo possa sair na mais completa harmonia e as nossas intenções, Senhor, sejam compreendidas por todos. Obrigado por tudo, Pai querido, nos abençoa hoje e sempre, e que assim seja. Bom, pessoal, como dizemos, nós mudamos aí o tema para este, hora estelar, porque nós estamos todos, dentro de uma nave espacial que está percorrendo o universo e, com certeza, ela deve chegar em algum lugar, porque ela tem uma condução, uma trajetória, montada por decisões de espíritos superiores e que nos colocam nessa nave, nesse momento, em função das nossas necessidades espirituais. E por ser uma nave, ela passa também por um processo de transição, porque ela é uma nave viva, Então, ela está passando por uma transição e essa transição possibilita para a gente trabalho útil. Trabalho útil é uma expressão colocada propositadamente porque nós temos que ter consciência de que existem algumas atividades que nós exercitamos que elas talvez não sejam tão úteis, não sejam tão proveitosas. Enfim, e as possibilidades de trabalho útil que esse momento estelar, que essa hora estelar propicia para todos nós. Então, eu comecei aqui com alguns itens que vêm ocorrendo, eu fiz uma pesquisa das situações pelas quais a humanidade vem passando ao longo do tempo para a gente chegar a algumas conclusões. Então, a primeira pesquisa que eu fiz está aí. Desastres naturais mataram 50 mil pessoas por ano desde 1900. Os desastres naturais causaram mais de 8 milhões de mortes em todo o mundo desde o início do século XX. Cerca de 50 mil por ano, e custaram 7 trilhões de dólares, segundo o estudo publicado nesta segunda-feira. As inundações, 38,5% dos danos, e as tempestades, 20%, representam quase 60% desses custos, de acordo com um estudo apresentado em Viena durante uma reunião da União Europeia de Geociências. James Daniel, engenheiro do Instituto Tecnológico de Karlsruhe, oeste da Alemanha, registrou 35 mil desastres naturais entre 1900 e 2015, o que representa a maior base de dados que existe sobre esse tema. Cerca de 50 mil pessoas morreram a cada ano por causa delas, diz. Essa fonte está na revista Exame, pessoal, de abril, ok? Bom, não tem muito o que comentar, pessoal? Nós vamos trazer esses slides dessa pesquisa resumida
porque agora a gente está observando com maior cuidado essas questões. Nós estamos começando agora a observar com maior acuidade essas questões todas que estão ocorrendo conosco e que elas não são de agora, elas já vêm ocorrendo e fazem parte de um ciclo natural. Más notícias sobre a fome no mundo. Essa é um levantamento do dia 23/3/2018, por Amélia Gonzalez. Há uma crise de fome severa em 51 países do mundo, afetando 124 milhões de pessoas, segundo dados do Relatório Global sobre Crises Alimentares apoiados pela ONU, e lançado nesta quinta-feira, dia 22. É a segunda edição desse estudo preparado por 12 instituições globais coordenadas pela Food Security Information Network, que fornece uma visão clara do problema. O número representa 11 milhões a mais do que no ano anterior. Quer dizer, em 2017, né? O que é hoje 124, aumentou 10%, mais ou menos, né? A mais do que no ano anterior, quando existiam 48 países em situação de crise alimentar. A esmagadora maioria desses países ficam na África e também no Oriente Médio. A fonte é o G1 Globo. Total de pessoas deslocadas no mundo passa de 70 milhões, diz a ONU. Número, o maior registrado. O número é o maior registrado. Desse total, quase 26 milhões são considerados refugiados pelos padrões da Acnur. Síria e Venezuela são pontos de preocupação da agência. Pedidos de refúgio no Brasil dobraram em um ano. O mundo tinha, no final de 2018, cerca de 70,8 milhões de pessoas forçadas a deixar suas regiões de origem por motivos de guerra, perseguição, violência e violação dos direitos humanos. O número apresentado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, nesta quarta-feira, 19, é o maior já registrado desde a criação do órgão em 1950. Esse é um assunto bem atual, né? Que ele só saiu da tela porque veio o Covid-19. Refugiado, movimentação de refugiado era o que estava vendo, né? Cruz Vermelha. Catástrofes naturais atingiram mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo em 2010. Rio de Janeiro. O aquecimento global e as consequentes alterações climáticas em todo o mundo foram motivo de 30 milhões de atendimentos da Cruz Vermelha Internacional no ano passado. Foram atendidas as vítimas de catástrofes naturais, algumas das quais não chegaram a repercutir na grande imprensa. A informação foi dada ontem, dia 29, no Rio de Janeiro, pelo secretário-geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha, Bekele Gjeleta, que está em visita ao Brasil para tratar das relações institucionais com entidades públicas e privadas do país. Os números dizem respeito apenas aos atendimentos decorrentes de tragédias naturais e foram feitas pelos cerca de 270 mil funcionários da Cruz Vermelha em todo o mundo. Fonte. Agência Brasil, como vocês estão vendo aí. Então, vocês vejam, pessoal, que tem gente trabalhando com isso, não é pouca gente envolvida, mas mesmo assim o volume é enorme de situações pelas quais o mundo está se movimentando. Atendimento precário mata mais do que a falta de acesso a médicos, diz estudo. No Brasil, são 153 mil mortes por ano por causa do atendimento médico de má qualidade. Estudo feito em 137 países de baixa e média renda. Esses assuntos sobre atendimento médico estão bem claros hoje em função dos momentos que nós estamos passando, né? A crise na saúde no Brasil é uma coisa medonha. Então, ele fala que estima-se que 5 milhões de mortes por ano em países de média e baixa renda sejam resultados de atendimento médico precário. O número ultrapassa as mortes por falta de acesso ao sistema de saúde, 3,6 milhões. Os resultados foram publicados pelo jornal científico The Lancet. Ela foi conduzida pela Comissão de Saúde Global de Alta Qualidade, um projeto financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Ela reúne 30 acadêmicos e especialistas em sistema de saúde de 18 países. A fonte está aí, é o G1 da Globo. OMS, Folha Informativa Covid-19 atualizada ontem.
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que em 30 de janeiro de 2020 que o surto de doença causado pelo novo coronavírus Covid-19. Declarou que esse foi a primeira declaração que ela fez, foi em 30 de janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia. E ontem foram confirmados no mundo 3.018.952 casos, 66.276 em relação ao dia anterior, com 207.973 mortes. O Brasil é um dos países com transmissão comunitária. Confirmou 78.162 casos, com 5.466 mortes ontem. Bom, isso é a mais atual que nós estamos tendo. Será que existem dúvidas ainda de que estamos transitando pela última hora? Será que diante de todas essas informações que vêm já há um século, né? Porque o primeiro slide fala de 1900 para cá, todos os problemas que vêm acontecendo. Será que o que nós conversamos sobre a transição que o planeta vem passando, as situações que vêm ocorrendo ao longo do tempo, esses problemas todos que nós encontramos com relação a essas pessoas que não têm onde ficar, os países que estão se bombardeando uns aos outros, a situação das pessoas não terem país onde morar, eles têm que fugir para outros países, os países que não aceitam essas pessoas, a questão da fome, a questão dos médicos, o hemisfério norte, sul, que sofre muito, porque são os países que mais têm problemas. Todo esse processo, será que dá para a gente ter dúvida que nós já estamos transitando pela essa última hora? O que significa estar transitando ou trabalhando nessa última hora de transição planetária? E aí nós vamos começar a compilar algumas informações baseadas na doutrina espírita, né? Porque a gente, como espírita, a gente tem muita essa informação sobre a questão do momento, né, em que nós estamos vivendo, que é um momento de que os cataclismos vão vir, porque é o fim do mundo, o planetão, nós estamos todos enfrentando uma situação de que uns vão ficar aqui na Terra, outros não vão. Todas essas dúvidas percorrem a nossa mente o tempo todo. E aí, vamos ver o que as obras póstumas de Allan Kardec trata a respeito desse assunto. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Por essas palavras não entendeis um novo dilúvio, nem um cataclisma, nem um transtorno geral. Convulsões parciais do globo ocorreram em todas as épocas e se produzem ainda porque se ligam à sua constituição. Mas esses não são os sinais dos tempos. A Terra progrediu desde a sua transformação, deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Então a gente pode analisar uma série de aspectos. Se a gente for ver a Terra como um todo, os cataclismos todos que acontecem nela têm origem no próprio processo evolutivo da Terra, né? Ela está se movimentando em função de como a gente usa a terra, e aí a gente está acabando com os bens naturais, movimentando o clima, e ela reage para poder se equilibrar. Então, na realidade, todos os cataclismas físicos que acontecem na Terra é um processo de reequilíbrio da própria Terra para ela continuar vivendo. Agora, nós levamos isso tudo pelo aspecto de que a gente está sendo punido porque a gente está usando a terra de forma inadequada. A terra, quando acontece um terremoto, a terra está sendo dura com a gente porque ela matou milhões de pessoas. Quando acontece um maremoto, um tsunami, puxa vida, o tsunami matou várias pessoas. Na verdade, a gente não tá enxergando isso como um processo natural de que a terra está se adequando à situação em que nós a levamos a chegar, naturalmente.
Ela está se adequando naturalmente a todas as situações. Então, o problema não é da Terra. Desculpe. O problema é da humanidade, porque ela chegou num período em que ela tem que se transformar, então ela tem que entender que o que ela está fazendo está gerando um problema que está causando efeitos na Terra. Então, o problema não é da Terra, o problema é nosso. Nós que temos que ter consciência de que os nossos atos estão gerando determinados problemas para a Terra. E se a gente conseguir mudar esse processo, nós vamos, então, estar levando a Terra num processo da hierarquia dos mundos. A Terra é um resultado das nossas ações. Espero que vocês estejam compreendendo isso. A Terra não se revolta contra nós. A lei que rege o processo dos equilíbrios diz que toda ação há uma reação igual e correspondente. Então, se ações do ser humano estão levando a Terra a entrar num processo de desequilíbrio, ela naturalmente vai procurar se reequilibrar. Se reequilibrar, muitas vezes, é haver um processo de vendaval. Se reequilibrar, às vezes, pode ser um processo de uma erupção vulcânica. Se equilibrar, às vezes, pode ser um processo de tempestade de raios. Que o ser humano acha que aquilo, porque tem uma visão distorcida, acha que aquilo pode ser uma punição que nós estamos recebendo. Então, se o ser humano melhorar, logicamente, a Terra vai se equilibrar mais e nós vamos nos elevar na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, que desaba, cada dia leva-lhe alguns resíduos. Então, olha só, não é o fim do mundo material que vai ocorrer, como diz Kardec aí nas obras póstumas, segunda parte. É o fim do mundo moral como nós conhecemos. Agora, lógico que isso vai acontecer se a gente conseguir já, analisando todos esses sinais que estão acontecendo, fazer uma mudança de conduta. Agora, para isso eu preciso começar a me conscientizar de que eu não sou só um corpo físico, começa por aí, que eu tenho estruturas energéticas, essas estruturas energéticas estão gerando problemas na energia do planeta como um todo, e essa energia também gera efeitos na parte material da Terra, trazendo uma série de problemas. Agora ele fala aqui, cada dia leva-lhe alguns resíduos, ou seja, esse processo que vem ocorrendo ao longo do tempo, esses desastres todos, essas situações todas que estão ocorrendo, são alguns resíduos que são deslocados para que esse processo possa se desenvolver. A Terra, dissemos-lo, não será transformada por um cataclisma que aniquilará de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Então, se a gente for analisar o que está acontecendo agora, no Covid-19, é uma guerra em que não está tendo destruição da parte material. Nós estamos sendo obrigados a ficar todos recolhidos, estamos sendo levados a conviver com a nossa família, com as pessoas que são mais próximas da gente. Nessa convivência, a gente está tendo que começar a negociar as nossas vontades, os nossos vícios, as nossas vontades de fazer determinada coisa que já não coadunam com a vontade. Ou seja, está levando a gente a um desenvolvimento da convivência, que era uma coisa que a gente não estava tendo, principalmente com relação à família. Ou, se eu tinha convivência com alguém e essa pessoa não me atendia, eu pegava e bom, vamos interromper a nossa relação, porque nós não nos damos bem mesmo, é melhor você ficar lá, eu fico aqui. Então, a tendência era, se não deu certo, eu saí fora. Ou seja, o fato de eu não conviver não estava fazendo com que eu melhorasse um pouco mais, que eu cedesse um pouco mais das minhas dificuldades e que outra pessoa, que o terceiro cedesse também um pouco mais para mim e aí a gente começasse a ter uma vida melhor, a ter uma vida de convivência, a ter uma vida de mais aceitação das pessoas, ou seja, o nosso nível de aceitação estava muito baixo. Então, isso já é um processo pelo qual ele fala aqui, ó, não vai ser o fim do mundo material, mas sim o fim do mundo moral que estava apresentando uma série de problemas. Eu vi uma pessoa dizer que o tecido
coletivo estava altamente doente, que agora está começando a se regenerar baseado na possível mudança da nossa forma de conviver uns com os outros. A Terra, dissemos-lo, não será transformada por um cataclisma que aniquilará de súbito uma geração. Ou seja, os nossos filhos convivendo mais conosco, se é que essa situação vai durar, vamos ver se ela vai perdurar. Nós vamos conviver com eles, nós vamos começar a cuidar da parte educativa deles, como nossos pais muitas vezes fizeram conosco e os pais dos nossos pais. E aí haverá uma transição natural de uma forma mais adequada para que a Terra seja melhor no futuro. Repetimos a pergunta: o que significa estar trabalhando nesta última hora de transição planetária? Agora, na visão de Emmanuel e Chico Xavier. Os extratos abaixo reproduzidos são trechos de uma entrevista realizada com o médium Francisco Cândido Xavier e seu instrutor espiritual chamado Emmanuel, publicado pela Revista Espírita Allan Kardec em sua edição de número 43. Logo que apareceram as primeiras publicações de Conexão e Profecias de Ramatiz, fomos a Pedro Leopoldo a fim de ouvir a palavra autorizada de Emmanuel, através daquele aparelho maravilhoso que é Francisco Cândido Xavier. Isso porque o que era dito pelo espírito de Ramatiz parecia-nos perfeitamente lógico, mas, como constituía novidade, não queríamos aceitar de pronto algo que não passasse pelo crivo de várias manifestações mediúnicas através de diversos aparelhos. Observação: hoje com o título Mensagens do Astral. Dessa forma, munidos do aparelho de gravação em fita, fomos atendidos gentilmente pelo médium, que respondeu às perguntas que fazíamos, repetindo as palavras da resposta que eram ditas por Emmanuel. A gravação foi feita no dia 5 de janeiro de 1954. Conservamos até hoje o rolo gravado em nosso poder. Eu coloquei isso aqui porque pelo seguinte, pessoal, existe uma obra chamada do Ramatiz, que ela é chamada bom, não me lembro agora. E ele falava sobre essas questões da transição planetária, como é que elas iam ocorrer. Então, essas pessoas que tinham essas mensagens, tinham algumas dúvidas com relação a ela e foram, então, a Pedro Leopoldo conversar com o Emmanuel. E o Emmanuel deu uma série de informações para eles. E eles pegaram e gravaram tudo. O livro chamava Mensagens do Astral. Está aqui, ó. É o nome do livro. E aí eles foram lá e fizeram essa gravação para ter uma opinião de outros médiuns, né? Você veja quando é que isso foi feito. 1954. Muitos de nós estavam nascendo nessa época. E eles têm esse gravado até hoje. Ou seja, isso foi publicado, então, na Revista Espírita Allan Kardec, em sua edição de número 43. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala a respeito dessas informações. Será, todavia, muito importante encarecer que não devemos reclamar do terceiro milênio uma transformação absolutamente radical nos processos que caracterizam, por enquanto, a nossa vida terrestre. O prazo de algumas décadas é diminuto para sanar os desequilíbrios morais de tantos séculos, em que o nosso campo coletivo e individual adquiriu tantos débitos diante da sabedoria e diante do amor, que incessantemente apelam para a nossa alma no sentido de nos levantarmos para um clima mais aprimorado da existência. Então é assim, pessoal, nós estamos vivendo um processo que começou tem 2 meses. E a gente vê muitas declarações das pessoas falando assim, não, quando isso aqui passar, nós vamos estar melhor, nós vamos estar mais amigos, vamos estar mais confiantes uns nos outros, vamos estar tendo uma relação social mais saudável. E Emmanuel coloca aqui, ó, que o terceiro milênio todinho, de repente, não pode ser um período que já vai conseguir fazer a mudança necessária, porque toda essa mudança requer de nós mudança de hábito. E hábito para a gente adquirir é uma coisa lenta. Eu preciso ir fazendo aquela atitude muitas e muitas vezes seguidas. Ela tem que demonstrar para mim que eu gasto pouca energia em realizar aquela atitude e que eu gasto pouco esforço. Aí eu passo a repeti-la várias vezes. Então ele fala aqui claramente, o prazo de algumas décadas é diminuto para sanar os desequilíbrios morais de tantos séculos. Ou seja,
algumas décadas, 30, 40, 50 anos, não vão ter condições de alterar os hábitos que provocam desequilíbrios morais e que foram adquiridos ao longo de tantos séculos, em que o nosso campo coletivo individual adquiriu tantos débitos diante da sabedoria do amor, que incessantemente apelam para a nossa alma no sentido de nos levantarmos para um clima mais aprimorado da existência. Então, tem circulado, inclusive, muitas mensagens, né? Olha, nós estamos, se durante 180 dias mudar, foi uma que eu li, né? A Terra pode ser que ela vai ter um outro surto de coronavírus. Então, essas coisas todas a gente ouve com uma certa reserva. Aliás, com muita reserva. Mas aqui o Emmanuel já fala que algumas décadas não vão ser possíveis, e um milênio inteiro, como ele diz aqui, será todavia muito importante crescer que não devemos reclamar do terceiro milênio em ter uma transformação absolutamente radical, ou seja, que a gente consiga finalmente ver o outro como irmão realmente, que dirá algumas décadas. Não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América, na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos esquecer também que a Europa, superalfabetizada, se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Ou seja, a Europa, com tudo que ela já adquiriu, ela ainda tem um compromisso grande de apoiar os países que estão no hemisfério sul, inclusive. Aqui mesmo no Brasil, numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos, os espíritos encarnados na Terra, em que temos a bênção de aprender ou recapitular a lição do Evangelho, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Ou seja, a gente acha que vai haver um processo que vai acabar o mundo inteiro, mas nem os espaços que o Brasil tem aqui não foram ocupados para poder ajudar no desenvolvimento da alma, porque para desenvolver uma alma é necessário que ela encarne, reencarne várias vezes, trabalhando, se movimentando para fazer as mudanças de hábitos necessárias. A gente já pensa num cataclismo que tudo vai se destruir. O Brasil, como ele fala aqui, eu tenho capacidade de receber vários povos. Se tem 400, olha-se lá, 900 milhões de habitantes, né, no país, e nós mal ocupamos as faixas litorâneas do país. E se é verdade que devemos aguardar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, condições mais favoráveis para a estabilização da saúde humana, para o acesso mais fácil às fontes da ciência, se nos compete a obrigação de esperar o melhor para o dia de amanhã, cabe-nos igualmente o dever de não esquecer, não olvidar que, junto desses direitos, responsabilidades constringentes contam conosco, para que o mundo possa efetivamente atender ao programa divino através não somente da superestrutura do pensamento científico, que é hoje um teto brilhante para o serviço de inteligência no mundo, mas também através dos nossos corações chamados a plasmar uma vida que seja realmente digna de ser vivida por aqueles que nos sucederão nos tempos duros. Ou seja, isso tudo não está só a cargo da ciência, não, pessoal. Agora, a ciência vai dar um grande contributo para isso, uma grande contribuição para isso. Mas o processo mesmo vai ser de trabalharmos juntos uns com os outros, no processo de melhoria, de acolhimento, de desenvolvimento, para que a gente possa melhorar nossa alma. Isso, talvez um milênio inteiro não resolva, como ele falou lá atrás. Entre os quais, naturalmente, milhões de nós, os reencarnados de agora, formaremos de novo como trabalhadores que voltam para o prosseguimento da tarefa de autoacrisolamento, ou seja, a ação de acrisolar, de purificar, de tornar mais puro, mais depurado, para a ascensão sublime que o Senhor nos reserva. Ou seja, nós temos muito trabalho para fazer aqui na Terra e a coisa não vai acabar assim, não vai ser um processo de destruição. Porque a espiritualidade, os espíritos desenvolvidos, é difícil para a gente crer que para eles seja fácil ficar destruindo as coisas para depois construir novamente.
É lógico que se a gente decidir fazer isso, isso vai acontecer, porque eles não podem imprimir, não podem impedir, melhor dizendo. Mas, se eles podem nos ajudar a passar por um processo em que não seja necessário essa destruição todas, com certeza eles vão fazer isso, porque a lei que rege é a lei do amor. Então, por que trabalhando? Né? Por que nós vamos passar por esse processo trabalhando? Resposta à questão 675 do Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Aí a resposta. Por que trabalhando? Porque toda ocupação útil é trabalho. Se eu paro alguns instantes para conversar com uma pessoa e às vezes aí eu me interesso pelas necessidades dela, eu estou realizando uma ocupação útil. É um trabalho. Se o gari faz todo o trabalho de limpeza pública, é uma ocupação útil, é um trabalho. Se eu estou desenvolvendo qualquer coisa baseada no lazer, é uma ocupação útil, é um trabalho. Então, a gente trabalha de muitas formas, pessoal, desde que ela seja uma ocupação útil. Ela possa ser utilizada de uma forma positiva. Então, lá atrás, no primeiro slide que a gente colocou, a gente fez questão de citar isso aí, né? Ou seja, a condição de trabalho útil. E ele prossegue. Resposta à questão 678 do Livro dos Espíritos. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, toda ocupação útil é trabalho. E a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. E que necessidades são essas? Vejamos o que diz sua voz na obra A Grande Síntese do professor Pietro Baldi. O trabalho não é uma necessidade econômica, mas uma necessidade moral. Ao conceito de trabalho econômico tem que substituir-se o de trabalho-função social. Direi mais, função biológica construtora, pois que tem a função de criar novos órgãos exteriores, a máquina, para a expressão do psiquismo, a alma. A função de fixar com repetição constante, o instinto e o hábito, né? Os automatismos, sempre escola construtora de aptidões, e a tarefa de coordenar o indivíduo no funcionamento orgânico da sociedade. Ao conceito limitadíssimo, egoísta e socialmente danoso de trabalho-lucro, é preciso substituir o conceito de trabalho-dever e de trabalho-missão. Então, pessoal, vamos pegar esse item aqui, ó. O trabalho, função social, ele tem uma função biológica construtora, ou seja, ele começa a movimentar em nós a evolução de todo o conjunto nosso. Porque a gente já sabe que a gente não é só corpo físico, a gente é corpo físico, perispírito, aura e todo esse conjunto dirigido pelo nosso espírito. Então, se o meu espírito compreende, porque a sede da minha vontade é o meu espírito, compreende que o trabalho é uma função social, ele vai fazer todo um processo de desenvolvimento do nosso conjunto todo para que ele possa evoluir e desenvolver melhor essa máquina que é o nosso corpo físico. Porque onde a gente vive, é necessário que essa máquina mais densa esteja em excelente estado de conservação para que ele possa realizar o trabalho que ele tem que realizar. E isso vai ser feito através da repetição, como ele fala aqui, constante, através da mudança do instinto e do hábito. Por quê? O trabalho de repetição constante é que gera justamente o instinto, é que gera justamente o átomo, o hábito, e que vira automatismo. Ou seja, eu hoje dirijo um carro pensando em coisas altamente complexas e conversando com as pessoas coisas altamente complexas. Mas quando eu comecei a dirigir o carro, eu me perdi entre o câmbio, acelerador, volante, freio. Tanto é que é um terror quando a gente está aprendendo a dirigir. Pois não é que com a repetição constante de fazer o exercício de dirigir um carro, eu hoje penso em qualquer coisa, menos no que eu estou fazendo no momento que eu estou dirigindo o carro. Então, esse já é um exemplo simples de como funciona esse processo da repetição constante. Isso vai aprimorando a minha forma de dirigir o carro. Da mesma forma, vai aprimorar todo o meu complexo orgânico.
E se eu começar a ter hábitos positivos com relação às relações com as pessoas, eu também vou começar a criar um funcionamento orgânico da sociedade. A sociedade vai ficando mais organizada. A sociedade mais organizada vai ter atitudes mais organizadas. As energias que vão compor esses grupos coletivos vai estar mais organizada. Vamos utilizar a Terra de forma mais organizada. E aí os impactos de reorganização da Terra que ela faz para poder reequilibrar todo o processo que a gente destrói dela também vão diminuir, e esses cataclismas também vão diminuir. Então, ele conclui aqui, ao conceito limitadíssimo, egoísta e socialmente danoso de trabalho-lucro, que é o que a gente vive hoje, né? Se a gente trabalha hoje e a gente acha que a gente não está bem remunerado, a gente é capaz de começar a deixar de fazer bem aquele nosso trabalho. Em última análise, a gente pega e sai do serviço. Ele fala que é preciso substituir o conceito de trabalho dever e de trabalho missão. Aí a pessoa pode pensar assim, não, mas se eu estou lá na empresa, eu não sou bem remunerado, eu não sei se eu vou ter que, eu não tenho o dever de trabalhar para essa pessoa, não. Por quê? Porque o conceito dela é que ela está trabalhando para aquela pessoa especificamente. Na realidade, ela não está. Ela está realizando um trabalho missão que diz respeito ao conjunto como um todo. Todo o processo pelo qual a gente vive, todas as pessoas, todas as ações, todas as consequências. E ele fala mais. Concebei o trabalho como instrumento de construção eterna, mas cujo fruto vos pertence. A verdadeira recompensa está em vosso valor, que o trabalho cria e mantém e não vos pode ser roubado. Ou seja, toda a experiência que eu ganho trabalhando, tudo aquilo que eu adquiro, tudo aquilo que eu elaboro na minha cabeça, tudo aquilo que vem para fora pelo conhecimento que eu tenho no meu espírito, e tudo aquilo que eu consigo captar das esferas superiores, de quem está ao meu lado ali, vibrando positivamente, passa a ser um patrimônio do meu espírito. Ou seja, o fruto vai acabar me pertencendo. Essa é uma remuneração. Uma remuneração que, inclusive, quando eu desencarnar, eu não vou precisar do corpo físico, ela vai permanecer comigo no meu espírito. Ele fala aqui, a verdadeira recompensa está em vosso valor, que o trabalho cria e mantém e não vos pode ser roubado. Por quê? Porque é uma aquisição do espírito imortal. Amai o trabalho como disciplina do espírito, como escola de ascensões, como absoluta necessidade da vida, correspondente aos imperativos supremos da lei, que impõe vosso progresso mediante vosso esforço. Ele dará um sentido de seriedade, de dever, de responsabilidade perante a vida, fazendo dela um campo de exercício. Ok, essa última frase, ela pode dar, é uma excelente frase para a gente fazer uma reflexão. Será que nós temos seriedade? Será que o trabalho dá um sentido de seriedade, de dever, de responsabilidade perante a vida? Será que nós encaramos o trabalho dessa forma? Seja qual for a ocupação útil. Porque hoje as ocupações que nós temos, elas são ditadas pelo que a sociedade acha que é válido, né? Por exemplo, o médico tem um conceito, o gari tem outro conceito, a costureira tem um conceito, a dona de casa tem um conceito. Olha o que está acontecendo com a sociedade hoje, porque a dona de casa, ela considera que o trabalho dela não tem utilidade. Olha o que está acontecendo com a maternidade, pois as mães hoje acham que não tem necessidade, né, de ter filho. Porque isso é muito trabalhoso. Então, eu terceirizo uma babá. Hoje eu acho que a responsabilidade de educar é da escola. Isso está acontecendo muito. Pode ser que nós, nesse grupo de trabalho aqui, de estudo, de conversação, aqui de troca de informações, não consideramos isso. Mas se a gente começar a perceber as ações das pessoas, muitas delas pensam dessa forma. Isso é um distúrbio terrível. Porque elas acham que determinada função tem menos valor do que outra. As mulheres estão com vontade de trabalhar fora porque acham que a função dela de cuidar de um lar e manter um lar equilibrado é menos do que um cara que gera dinheiro, como falou lá atrás. O trabalho, o lucro. Isso é uma distorção terrível. E Chico Xavier já falou lá atrás.
mensagem de Emmanuel ou de André Luiz, não sei, que a Terra vai pagar um preço caro em função da mulher ter se deslocado de determinada função para outra função. Porque tomar conta de um lar não tem valor, né? É ficar o dia inteiro lavando louça, etc. Não é isso, o trabalho do lar não é isso. Isso é um dos itens que compõe. Mas uma mãe que não educou o seu filho para ele aprender essas coisas, hoje o filho tem muitos problemas. E olha o que a vida fez. A vida fez todo mundo voltar para dentro da casa, tá fazendo, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Fez que a gente voltasse todo mundo para dentro de casa e temos que dividir essas tarefas. O homem, por sua vez, também acha que isso não tem valor, não quer ficar em casa porque ele tem outras coisas para fazer. E ele está vendo que isso tem valor, sim, que ele também tem que participar do processo. Amai o trabalho como disciplina do espírito, como escola de ascensões, com absoluta necessidade da vida. Assim, o trabalho não é uma condenação social dos deserdados, mas um dever de todos, a que não é lícito fugir. Eu lembro bem de uma vez, de uma reportagem de um cronista esportivo, que ele falou, rapaz, eu estou aposentado e vou ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava. Então, eu vou ganhar 10 vezes mais, vou trabalhar pouco, vou trabalhar nada e vou curtir a vida. Falei, puxa vida. Era uma condenação o trabalho para essa pessoa, né? Era uma condenação. Na minha ética, é imoral quem se subtrai à própria função social de colaborador no organismo coletivo, em que cada um tem de estar em seu posto de combate. O ócio não é lícito, mesmo se permitido pelas condições econômicas. Olha só, gente. Isso é difícil, né? Isso é difícil a gente elaborar no nosso padrão natural de desenvolvimento, né? De entrar com a juventude, a gente entrar no mercado de trabalho, depois com a madureza, produzir o máximo, depois, quando chegar na idade mais madura, a gente pensar assim, poxa, agora eu vou curtir a minha aposentadoria e vou ficar à toa. O ócio não é lícito, mesmo se permitido pelas condições econômicas. E aí tem um aspecto, o velho, né, ele tem muita produção mental, mas muitas vezes ele não consegue aproveitar porque o próprio processo natural, né, das ideias dizem que o velho não é capaz. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que pensar melhor para poder avaliar melhor. E ele fala aqui, o novo mandamento é trabalhar. Então, esse é um mandamento do qual não faz parte ali dos mandamentos que foram colocados para nós pela religião, mas depois de tudo que ele colocou aqui, a gente pode dizer que o mandamento é trabalhar, que é muito útil para todos nós, para o nosso desenvolvimento. Mas Deus, nosso Pai, que é amor, nos deu um modelo, né? Qual é o modelo? Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como trabalhou o Cristo, então? Vamos ver como é que o Cristo trabalhou. Eu acho que é um exemplo bom para a gente poder se basear, para a gente poder fazer com que a gente trabalhe, né? Esse trecho está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, Enseja ao Bem. E é um comentário de Emmanuel, do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aí Emmanuel faz o seguinte comentário. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidade ao bem até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto, na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos.
E o mestre, com sublime serenidade, recebe a saudação carinhosa e indaga: amigo, a que vieste? Muito bem, pessoal, esse trechinho aqui, ele está mostrando para a gente justamente aquele momento em que Judas, que eles estão lá na ceia, né? E aí Jesus fala que ele é a pessoa que ia traí-lo, né? Falou, aliás, lá na ceia, que Judas seria o que ia traí-lo. E aí, nesse momento, ele está lá no Jardim das Oliveiras, né? Fazendo a prece com o pessoal, e Judas chega e entrega ele para os guardas, né? E Jesus pergunta para ele: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto um ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Ou seja, Jesus estava vivendo a derradeira dele, a derradeira hora dele, né? A transição planetária dele, a hora estelar dele. E Judas era justamente aquele que veio, acho que não estava muito, não devia ser ele a missão de fazer isso, né? Mas acabou que ele ocupou esse espaço, né? Por causa da forma como ele pensava. E diz muito respeito ao momento que nós estamos vivendo. Hoje, o Judas da nossa vida está sendo justamente esse momento da doença que nós estamos vivendo. E como é que nós estamos encarando ela? Será que nós estamos entendendo que ela é uma coisa que pode nos ajudar a fazer todo um processo de reflexão para conosco mesmo com relação aos problemas que nós temos interiormente? Será que nós podemos chamar essa situação de amiga? Será que a gente consegue chamá-la de amiga? Mesmo tendo amigos, mesmo tendo pessoas próximas da gente que estão passando pelo problema, que talvez vão até deixar esse mundo físico? Está aqui, ó. Como é que Jesus trabalhava? Não lhe retira a confiança do primeiro minuto. Não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Ou seja, ele não maldiz. Nós, por esse exemplo, deveríamos não maldizer e procurar compreender profundamente o que significa esse momento para a gente, né? Para a gente entrar no processo de vitimismo, de reclamação, que só faz com que todo o nosso envoltório fique prejudicado em função da vibração negativa. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então, nessa última hora, que pode ser uma última hora realmente de despedida do plano físico, nessa presente encarnação, ou que pode ser uma hora que represente um desenvolvimento maior, para uma mudança íntima maior, mesmo estando encarnado, esse é o processo pelo qual nós temos que viver. Ou seja, nós temos que pensar isso de forma positiva. Agora, o que está acontecendo conosco é justamente o quê? Nós estamos sofrendo com essa situação, sofrendo economicamente, sofrendo fisicamente, sofrendo emocionalmente com a questão dos medos, e aí a gente fica meio perdido sem conseguir produzir nada. Daí veio justamente a ideia da prece. Porque se existe uma forma da gente poder encontrar respaldo, ajuda, ligação, conexão com a espiritualidade que acompanha todo esse processo, se sabe de uma forma mais ampla o que está acontecendo, é justamente a prece. O primeiro passo nosso é procurar entender isso de forma cognitiva, né? Como a gente está tentando fazer, mostrando alguns aspectos, alguma pesquisa, trazendo aí as palavras de algumas pessoas que têm um estudo teórico que fala para a gente qual é a melhor forma da gente enfrentar tudo isso. Mas, na hora do vamos ver, ou seja, que a gente sai, porque daqui a pouco acaba essa nossa conversa, e a gente vai voltar para a vida. A gente vai voltar para os problemas, vai voltar para as situações que nós estamos enfrentando. E aí, o que ficou dessa conversa, todo esse resumo que a gente fez aqui? Não, ficou que eu posso encontrar
respaldo, posso encontrar energia, posso encontrar apoio na prece. Mas como é que é essa questão da prece? Poxa, essa prece é só eu bater o joelhinho no chão, juntar as mãos e conversar com as pessoas, conversar com Jesus, conversar com Deus, mas eu não sei nem se Deus está me ouvindo. Eu tenho tantos problemas, eu já errei tanto, já fiz tanto isso, eu estou deixando de fazer tanto isso, eu hoje estou desanimado, eu estou depressivo, eu estou sem dinheiro. Será que isso vai surtir efeito? Será que isso vai me ajudar de alguma maneira? Será que eu vou conseguir encontrar força para poder produzir? Porque eu estou com situações tão difíceis para poder enfrentar, eu tenho ainda tantos parentes, tantas pessoas que estão apoiadas em mim, eu estou sem condição nenhuma de poder dar. Será que a prece realmente vai surtir algum efeito? Então, essa é a intenção, pessoal, da continuação da nossa conversa aqui nas próximas semanas. Toda uma sequência de slides, a aula vai ser mais ou menos, a conversa, não sei se eu posso chamar isso de aula, a conversa vai ser em torno desse tema, para ver se pelo aspecto do racional, né, a gente consegue fazer alguns momentos de reflexão para ajudar a gente a confiar mais na prece, para ajudar a gente a confiar muito nesse recurso que, pelo levantamento que eu já fiz na obra de André Luiz, 97% daqueles casos todos que ele relata no livro começam numa prece. Uma prece simples, uma prece, ai meu Deus, me ajuda, ai. E aí vem todo um processo por trás que acaba ajudando a gente dentro do limite da nossa necessidade. Porque a prece nossa, normalmente, ela é feita de uma lista de pedidos. Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda nisso, nananana. E, muitas vezes, não é a maioria desses pedidos, não é nada que poderia nos ajudar praticamente. Então, esses aspectos todos a gente vai chegar à conclusão vendo o que a gente vai vendo no material que a gente vai trazer e que a gente espera que seja útil para todos vocês.